Gente, até que enfim uma grandiosa notícia, maravilhosa, em favor do presidente Bolsonaro, e vocês precisam saber. Por essa Lula não esperava, e várias outras notícias maravilhosas. Fiquem comigo até o final para vocês saberem de toda a verdade. Tá, olha só. Jornalista português faz novas revelações, Globo abandona Lula. É, isso aí nós já sabíamos. Não só Lula, como, né, os ministros do STF, né? Nós já vimos aí várias decisões aí da Globo, né? E também do Fantástico mesmo, né? Da manifestação que teve lá em Copacabana, eles falando que foram uma manifestação pacífica e ordeira. Quem diria a Rede Globo falar umas coisas dessas, né? Nós vimos aí elogios aí de jornalista da Rede Globo dizendo que os patriotas conservadores são pessoas estrategistas, eles sabem publicar vídeos, eles sabem fazer uma boa chamada, né? Sabem interagir com o público, né? É só elogios, né? Depois da tuitada do Elon Musk. Gente, eu vou trazer um resumo aqui para vocês a respeito aqui do jornalista, né? Lá de Portugal, viu? Olha, esse jornalista aqui, cara, o negócio é o seguinte, ele é o cara, viu? Ele é o cara. Ele viu o que estava acontecendo lá no Brasil, ele não é brasileiro, ele não é descendente brasileiro, ele não tem dupla nacionalidade, ele não tem passaporte brasileiro, mas ele se comoveu com tudo que está acontecendo no Brasil, tudo que a população brasileira está passando, e ele veio cobrir uma reportagem de um evento que aconteceu lá em 25, né? De fevereiro, lá na Paulista, onde a Paulista lotou completamente, né? Milhões de pessoas estavam lá, e milhões, mais de 150 milhões de brasileiros estavam conectados ao vivo, né? E apoiando, né, o presidente Bolsonaro. E ele foi enquadrado pela Polícia Federal, mas ele não abaixou a cabeça e ele denunciou tudo, né, nas Cortes Interamericas de Direitos Humanos, e depois ele pegou, foi lá no Congresso dos Estados Unidos, denunciou tudo que estava acontecendo no Brasil, denunciou a abordagem, né, desastrosa da Polícia Federal, intimidatória contra ele, e depois foi lá no Parlamento Europeu, também denunciou. Aí quando vocês pensavam, falar, não, agora ele não vai voltar mais para o Brasil porque ele denunciou tudo, então ele fica com medo de ser preso. Não, pelo contrário. Aí ele veio participar da manifestação, cobrir a manifestação do dia que aconteceu lá em Copacabana, e depois ele participou também, né, é, da comissão que teve lá no Senado, lá onde os senadores fizeram várias perguntas para ele a respeito da abordagem da Polícia Federal no aeroporto. Gente, ele falou coisa que ele disse, ó, nas palavras dele. Gente, eu tô falando isso aqui, mas eu sei, se fosse um brasileiro que falasse isso aqui, ele poderia ser preso. Então, como eu sou português de Portugal, eu vou falar tudinho, ó, tá? Vou falar tudinho que tá entalado na garganta da população brasileira. Vocês que assistiram o vídeo, vocês viram o que ele falou, né? Eu não preciso nem comentar aqui, vocês viram, né? E ele disse, eu quero ver eles me barrar lá no aeroporto. E eu quero ver eles me barrar lá no aeroporto. Eu quero ver a Polícia Federal me enquadrar. E pergunta se eles tentaram prender ele, tentaram enquadrar ele, igual eles enquadrou lá. Não, depois, ainda mais depois das tuitadas do Elon Musk. Porque ele sabia, se eles prendessem ele aqui, era um tiro no pé. Ia dar mais, né, motivação para que o Congresso dos Estados Unidos acelere nessas investigações que estão em andamento contra o Brasil, viu? Então esse português aqui lavou a alma de muitos brasileiros, viu? Muitos brasileiros disseram isso. Gente, quando eu falo que o Brasil não é para amadores, não é para amadores. Olha só, veja quanto o STF vai gastar para monitorar notícias sobre a corte. Meu Deus, é para acabar mesmo. O STF deve gastar até R$ 295 mil por ano para monitorar notícias sobre a corte e sobre cada um dos 11 ministros, publicadas em veículos de imprensa. O trabalho é realizado por empresas que monitoram o noticiário regularmente. Está previsto o acompanhamento de jornais nacionais, regionais, além de revistas e portais de internet. Gente, o negócio é o seguinte, eu acho que eles deveriam preocupar com as decisões, né? E com as falas que eles ficam, né? E com as reuniões e com os eventos que eles frequentam, né? Como aquele lá de Londres, lá, que eles se hospedaram em um dos hotéis mais luxuosos do mundo, né? E foi patrocinado por uma empresa que tem ações lá no STF. Então, gente, eles têm que preocupar com isso, viu? Agora, o que as pessoas falam ou criticam do STF é proveniente do trabalho deles, né, gente? Do trabalho deles. É igual o Bolsonaro. O Bolsonaro faz um belíssimo trabalho. Ele não precisa de ficar pagando, né, a empresa para ficar monitorando as redes sociais para saber se as pessoas falam bem ou mal dele, não. A maioria fala bem dele. Por quê? Porque ele faz o que é certo, né, o que é correto. Então, se eles pegarem essa mesma visão do presidente Bolsonaro, eles não precisam gastar 290 mil, que é dinheiro dos cofres públicos, né, pertencente à população que paga impostos, né, gente, né? E se isso fosse no tempo do presidente Bolsonaro, o que eles não iriam falar? O que eles não iriam fazer? O tanto de pedido para que o STF intervisse. Olha só, dengue bate 4 milhões de casos no ano, graças à omissão de Lula e à incompetência de sua ministra. Gente, nós estamos falando de 4 milhões, gente, 4 milhões. Governo incompetente, irresponsável e criminoso. O Brasil alcançou nesta segunda-feira 29 a marca de 4.127.571
de casos prováveis de dengue 2024. No total são, olha aqui, gente, 1.937 pessoas que perderam, né, as suas vidas. Meu Deus, esta é a maior quantidade de óbitos confirmada desde o início da série histórica no país em 2000. Gente, nunca aconteceu isso, como agora, gente. Desde 2000, meu Deus. O número supera, inclusive, o recorde registrado em todo o ano de 2023. Meu Deus, a incompetência e a negligência custam vidas. Lula, como sempre, foi omisso em sua ministra Nízia Trindade, uma inepta, completamente desqualificada para o cargo que ocupa. Tá aí, gente, então, mais de 4 milhões de casos. Gente, isso é grave, grave isso. E vocês não vêem, nem o Jornalex, ninguém falando nada. Se fosse no tempo do presidente Bolsonaro, meu Deus do céu. Então, gente, na verdade, tudo que eles fizeram contra Bolsonaro, não é porque eles estavam preocupados com as pessoas, não, com o Brasil, não. Eles estavam preocupados, era com a cadeira, lá na Praça dos Três Poderes. Porque agora com Lula eles não falam nada, eles não reclamam de nada. Deu para vocês entenderem? Gente, será que é esse que foi o legado que o STF deixou para outros juízes nos 4 cantos do Brasil? Olha só. Juíza manda prender jornalista por publicações contra promotor Ricardo Antunes, curte férias na Espanha, e disse não voltar ao Brasil até que seus recursos seja apreciado. Se eles achavam que isso ia ficar só contra a ala conservadora, nós avisamos que isso iria avançar em todas as esferas, né? Até para o Jornalex, olha só. A juíza da 11ª Vara Criminal de Pernambuco, Andréa Calado, determinou a prisão do jornalista Ricardo Antunes por críticas ao promotor Flávio Falcão, do Ministério Público Estadual pernambucano, nas matérias de sua autoria publicadas em suas redes sociais. Antunes, que curte férias na Espanha, afirmou estar surpreso com a decisão e revelou que não voltará ao Brasil até que seu recurso seja apreciado pelo juiz. Eu estou impedindo de voltar. Se voltar, vou ser preso no aeroporto de Guarulhos ou no de Pernambuco. Isso me lembra os piores anos da ditadura, destacou. O jornalista publicou recentemente uma reportagem sobre a intenção do Tribunal de Justiça de Pernambuco de construir uma calçada da fama para juízes, causando uma enorme repercussão negativa, obrigando a corte a desistir da ideia. A juíza Andréa Calado relatou que Ricardo Antunes ofendeu o promotor Flávio Falcão mais de uma vez e desobedeceu uma decisão judicial expedida em 9 de abril, na qual ordenada a remoção de todos os conteúdos com cunho ofensivo ou acusatório ao promotor. Gente, é aquele negócio. Nós sabemos que se uma pessoa caluniar ou defamar uma pessoa, tem leis, né? Pode entrar com processo, né? Calúnias, perdas e danos morais, a pessoa pode pagar indenização, tal. Mas agora chegar, né, a pedido de prisão para uma pessoa porque ele falou, ou ele caluniou, ou ele falou coisas que não era verdade contra alguma pessoa que trabalha em algum órgão público, gente. Aí pegou pesado, viu? Aí pegou pesado mesmo, sabe? Então mostra claramente. Agora a pergunta que não quer se calar. Aonde esse homem vai recorrer? Porque nós sabemos que na última instância, eles que criaram esse efeito cascata, que ninguém pode criticar, não pode, né, não pode falar nada. Vocês viram aí o tanto de prisão que o ministro Alexandre de Moraes, né, decretou. E agora isso aqui está na primeira instância, né? E aí? Ele falou assim que volta para o Brasil só depois que, né, tiver recorrido e tudo mais. Aí cai na primeira instância, na segunda instância, na terceira instância, aí chega lá no Supremo Tribunal. A pergunta que não quer se calar, que decisão que os ministros do STF vai tomar contra esse repórter aqui? Só se eles mudarem a interpretação agora, depois das tuitadas do Elon Musk, né? Mas vocês estão entendendo o cenário que o Brasil formou? Moço, pelo amor de Deus, eu nem vou falar nada não, gente. Tá triste, tá feio, viu, a situação no Brasil, viu? Gente, TSE condena Lula a pagar 250 mil em ação movida por Bolsonaro. Meu Deus, olha como as coisas mudam, hein? Depois das tuitadas do Elon Musk, hein? Algumas semanas atrás vocês não viam umas coisas dessas acontecer. Vocês viam? Deixem nos comentários. O TSE julgou procedente representação apresentada por Jair Bolsonaro e sua colisão eleitoral pela coligação pelo bem do Brasil contra o presidente Lula e sua coligação Brasil da Esperança, ao reconhecer que o petista e sua frente partidária atuaram em impulsionamento de divulgação de propaganda eleitoral negativa na internet. A corte condenou Lula e seus aliados na eleição ao pagamento de uma multa de 250 mil reais. E a relatora do caso foi a ministra Carmen Lúcia, hein? A relatora do caso, hein? Olha a relatora do caso, hein, gente? Não, e nós vimos aí o que o Danoninho, né, o Danoninho fez com o presidente Bolsonaro em 2022. E não é só o Danoninho, não, vários outros aí, né,
que inventaram um monte de calúnia aí contra o presidente Bolsonaro e várias outras coisas. Se Bolsonaro for botar na caneta aí, meu irmão, e for pedir indenização dessa galera aí, passa de casa de milhões, viu? A verdade é essa. É uma grande vitória, viu? Poucas semanas atrás vocês não viam as decisões igual essas aqui, viu? Gente, como é que a Praça dos Três Poderes mudou assim de uma hora para outra, hein? É, quem diga, hein? Quem diga, hein? Já viu aquele ditado, gente? Quem planta o bem, colhe o bem, né? E a colheita é obrigatória, viu? Tanto pro lado do mal como pro lado do bem, viu? Olha só o Elon Musk, ó. Musk ultrapassa Jefferson Benson na lista de bilionários da Forbes. Salto no patrimônio de Musk se deu após a alta das ações da Tesla. Che. Elon Musk, CEO, é o maior acionista individual da Tesla, ultrapassou Jefferson Benson, fundador da Amazon, na lista de bilionários da Forbes. Nesta segunda-feira, 29, Musk, que tem participação de 13% da Tesla, teve um aumento de 11 bilhões de dólares, cerca de 56,2 bilhões, em sua fortuna na manhã desta segunda-feira, crescendo 191,1 bilhões de dólares para 202 bilhões de dólares, sem 1,1 trilhão, de acordo com os cálculos da publicação. Gente, passa da casa de 1 trilhão, gente. Isso aí é tipo o PIB do Brasil. Meu Deus do céu, gente. O cara é um gênio, meu irmão. O cara é um gênio. O cara é um dos homens mais poderosos do mundo, os mais inteligentes, mais influentes do mundo. Aí o ministro Alexandre de Moraes resolveu bater de frente logo com esse homem, o gigante. Meu Deus do céu. Nem os próprios gigantes, né, que estão lá nos Estados Unidos não dá conta de segurar o homem, meu irmão. Aí vem o Moraes, né, com a sua canetada, né, meu irmão. Tudo na vida tem um começo, meio e fim, né? Se a gente pensa que a gente é mais poderoso do que aqueles que a gente acha que são poderosos, aí aparece um mais poderoso ainda, viu? E olha que esse homem é humilde, viu? Ele é humilde. Ele é poderoso na sua inteligência, né, na sua garra, na sua determinação, mas ele é muito humilde. Você viu aí ele tweetando com o Nicolas Ferreira, né, com a página de um humorista lá, o humorista pediu para comprar a Rede Globo, ainda ele até perguntou quanto que custa isso, né? Tipo assim, quanto que custa isso, né? Entendeu? Então, ele, né, conversa com todo mundo lá no X dele lá, moço, todo mundo lá. O cara humilde, viu? O cara humilde, mas ele não aceita desonestidade e que ninguém venha querer humilhar a humanidade, não, viu? É, vai mais.